deveria existir um limite para a liberdade da expressão? Eu não posso entrar num teatro lotado e gritar assim, fogo, e não havendo isso e produzindo pânico, dizer que era só a minha opinião. Eu tenho 20 milhões de seguidores somando as várias redes. Há uma parcela das pessoas escreve contra mim. Cortella é feio, Cortella tem um sotaque estranho, Cortella é imbecil, isso é opinião. Cortella é corrupto, Cortella é pedófilo, Cortella é ladrão, isso não é opinião. Qual é o limite? O agente dessa discussão muito forte nos últimos meses na internet, seja o Monark, é a questão da liberdade de expressão, né? Então a gente teve alguns casos do Monark recentemente, Léo Lins, a gente tem tido algumas outras figuras que têm discutido muito qual que é o limite da liberdade de expressão e se deveria existir um limite para a liberdade da expressão na sociedade em que a gente vive. Como é que eu consigo traçar, Cortella, aonde que acaba essa liberdade de expressão? Vou voltar ao Eric Fromm. Tá. Liberdade não é licença. Por exemplo, eu sou livre para dizer o que eu pensar, mas eu tenho que arcar com a responsabilidade disso. Por exemplo, eu não posso, é o exemplo mais antigo, eu não posso entrar num teatro lotado e gritar assim, fogo, e não havendo isso e produzindo pânico, dizer que era só a minha opinião, que eu sou livre para fazê-la. Alguém que o fizer terá de assumir a responsabilidade. Eu sou livre para dirigir depois de ter ingerido a bebida alcoólica, mas eu não tenho licença para isso. O fato de eu ser livre não me autoriza a fazê-lo. Se eu dirigir após ter tomado bebida alcoólica, eu tenho que assumir a responsabilidade sobre isso. Eu sou livre para dizer e escrever no mundo digital, nas redes, o que eu desejar. Eu assumo a responsabilidade sobre isso. Exemplo, eu tenho 20 milhões de seguidores somando as várias redes. Há uma parcela das pessoas escreve contra mim. Uma parcela. Não é tão significativa, pelo menos não me disseram. Ou talvez esteja me poupando que eu sou mais idoso. Você nunca leu os comentários, Cortella? Sempre faz bem. Eu leio, sim. Mas pode ser que haja uma seleção para preservar o idoso. Mas ainda assim, eu faço uma distinção sempre entre opinião e acusação. Se alguém escreve assim, ou diz, Cortella é feio, Cortella escreve mal, Cortella tem um sotaque estranho, Cortella é imbecil, isso é opinião. Se escrever Cortella é corrupto, Cortella é pedófilo, Cortella é ladrão, isso não é opinião. Assuma. Aí ele diz assim, mas eu sou livre, desde que você não incorra em algum tipo de ilícito. E aí eu volto à tua parte. Qual é o limite? O limite é o que a sociedade combinar. Não podemos fazer apologia de estruturas políticas homicidas. De quem é essa ideia? Do conjunto social. Onde está isso na nossa legislação? Ah, mas eu não concordo, então vamos lutar para mudar a legislação. Se você não concorda, você não apenas é alguém que diz o que pensa, mas se organize para mudar aquilo que aí está. Ou você acha que quando o regime escravagista no Brasil, as pessoas não revoltaram-se, uma parte contra a abolição daquele horror que é o escravagismo? Claro, por isso, quem constrói o limite é o conjunto social. Nesta sociedade, assim como a gente diz assim, nesta casa, na minha casa, isso não é feito. Nesta casa não se fala palavrão, ou nesta casa não se conta piada racista, ou nesta casa não se humilha as pessoas. Essa é uma decisão. Ah, mas eu não concordo, eu sou livre, então você não fica nessa casa. Ah, mas é porque eu quero ficar, então vamos recombinar. É impossível uma convivência se as pessoas imaginarem que no lugar da liberdade ser autonomia, ela é soberania. Autonomia é eu fazer o que eu quiser no âmbito daquilo que é coletivamente combinado. Soberania é eu fazer o que eu quiser independentemente dos outros existirem. Por isso que a gente chama um rei de soberano. A quem ele deve explicação? A ninguém. A quem alguém que tem autonomia deve explicação? Ao conjunto da comunidade. Existe um limite para o humor? Em tese, você diria, é o limite da responsabilidade. Eu não sou avesso que alguém diga, mas arque com a consequência. Sairá do programa, será detido, vai perder o direito. É escolha. É escolha. Eu posso falar o que eu quiser nos meus comentários no rádio e na TV. Eu assumo a responsabilidade. Te dou um exemplo final. Há uns 10 anos, eu pousei no aeroporto de Salgado Filho, em Porto Alegre, e um grupo de jornalistas me aguardava, porque uma pessoa houvera escrito e dito nas redes sociais que eu era um analfabeto funcional. Não tem nenhum problema, ela tem o direito de dizê-lo.
Aí o jornalista dizia, o que o senhor pensa de fulano falar que o senhor é analfabeto funcional? Diz o seguinte, isso aí é uma opinião ou é resultado de uma pesquisa científica? Eu falei, não, é uma opinião. Eu falei, então é uma opinião. O artigo 5º da Constituição garante. Dizer que eu sou analfabeto, pena que a pessoa use analfabeto como xingamento, porque o analfabeto é um crime social. O analfabetismo não pode ser usado como xingamento. Mas ainda assim é uma opinião. Se dissesse que eu era corrupto, ladrão, né, era outra coisa. Se dissesse que eu era um criminoso, um assassino, aí não é opinião. Por isso, pode um humorista, pode alguém dentro de um podcast, algum num programa, dizer, né, o que ele pensa? Pode, assuma a responsabilidade. De novo, Erich Fromm, liberdade não é licença. O fato de eu ser livre não é algo que me autoriza a fazê-lo.